Libertadores da América. São Paulo ficou no empate, 2-2 com o River Plate, mas detalhe, os 4 gols foram feitos pelo River Plate. Sim. São Paulo saiu na frente com um gol contra do Enzo Pérez e lá no final do jogo o Angileri fez outro gol contra para o São Paulo não sair derrotado, o que seria ainda mais pesado, né? Mas eu acho que o que cabe como análise mais ampla, né, do jogo é a ideia de que o River não jogava há 6 meses, uma partida oficial. E conseguiu marcar 4 vezes. Então, assim, há uma distância muito grande entre o que é... Mas é um trabalho de exceção, um trabalho de longuíssimo prazo do Galhardo, um dos melhores do continente, por mais que a gente esteja falando de um time que já se montou e remontou algumas vezes nesses últimos anos. E está passando por esse processo novamente, né? Eu acho que ainda assim é um trabalho superior ao trabalho do São Paulo. E de certa forma isso é preocupante, falando, né, de futebol brasileiro. A gente acabou de citar que, por enquanto, o Independente Del Valle vai fazendo 3-0 no Flamengo. Exato. Então, assim, são 2 trabalhos dos melhores do Brasil. O do Flamengo passando por um recomeço, passando por uma transição. Mas a sobra técnica, a capacidade de investimento, tudo isso influencia. E acho que hoje o São Paulo ficou empacado no que é uma equipe muito madura, assim. E são 6 meses de paralisação para eles. 6 meses, meio Mas ano. ainda assim, o River é muito senhor, assim, a capacidade de controlar o ritmo dos jogos é muito marcante. Então, depois que eles fizeram o 2-1, até surpreendeu que o São Paulo tenha encaixado a jogada do gol de empate. Impressionante. E agora a situação do Tricolor ficou mais complicada. O jogo foi bastante arrastado. Está em terceiro no grupo da Libertadores. A gente ainda vai falar... Se quiser, você vai no Pet, eu posso dar uma apanhada do grupo, porque a situação é bem complicada. Vamos escutar o Pet e você, então, fala do grupo já na sequência. Pet, agora o Fernando Diniz, São Paulo, precisa urgentemente vencer LDU fora de casa para conseguir uma reação na Libertadores. Exatamente. Pretensões são muito grandes de São Paulo na Libertadores e esse resultado não caiu bem. Mas, mesmo não ter caído bem, acho que teve sorte de ter empatado o jogo. Só dizer isso que os 2 gols que São Paulo fez, os 2 gols contra, como o Rafa já citou. Então, conseguir empatar o jogo é muito importante. Acho que leva uma moral. Não jogou tão mal São Paulo, não, mas acho que criou alguma chance, teve reações, teve umas jogadas até bonitas, mas não conseguiu vencer. E esse jogo contra o LDU é fundamental para o São Paulo. Era um jogo bastante esperado pelo grupo D. E acabou nesse empate. Então destrincha fiel agora da balança, o grupo. Para mim é o Binacional, a equipe mais fraca do grupo, mas que tem a questão da altitude. O São Paulo perdeu lá na estreia. Só que a LDU venceu. E a LDU, se bater o São Paulo na 4ª rodada, ainda tem o Binacional em casa. E a tendência seria completar 12 pontos, se vencer na altitude. Não tão pesada, mas ainda assim altitude em Quito, o jogo contra o São Paulo. E aí o São Paulo fase, né? Só que o jogo entre eles, o segundo jogo, é na Argentina. Né? Eles estão empatados com 4 pontos hoje. Então é uma situação bem delicada, porque os 2 jogos fora de casa do São Paulo são bem pesados. Você falar de LDU na altitude e falar do River Plate na Argentina, você está falando de uma vida pesada. Então, assim, vai ter que pontuar em um deles, né? De preferência, vencer um desses 2 jogos, para ir fechando contra o Binacional em casa, jogar bem, fazer saldo. Lembrando, o River em casa venceu o Binacional por 8-0. 8-0. Uau! Então, assim, aquele primeiro jogo foi muito marcante, porque seria o fiel da balança, né? Imaginar quem perderia pontos para o Binacional. A 4ª rodada tem Binacional e River. E o River passa pela situação do São Paulo. Se tropeçar, a situação do São Paulo fica um pouco mais contornável. Mas se o São Paulo perder da LDU na 4ª rodada e o River vencer o Binacional, a questão de classificação para o São Paulo passa por uma vitória fora de casa contra o River. Para a gente ver o tamanho do problema que o São Paulo está metido nesse momento. Inclusive, chamou atenção também o fato do Diniz ter feito a primeira substituição só aos 32 minutos do segundo tempo. Ele mexeu no time e colocou ali, tirou o Brenner e colocou o Pablo. Então, eu achei assim, estranho esse resultado, porque tinha que conseguir um resultado bom. Foi um vacilo acontecer isso dentro do Morumbi, 2-2. Um pouco pelo que o Pet citou, assim, projetando, esse confronto é muito pesado. A ideia seria São Paulo e River, na verdade, disputando a primeira posição do grupo. Só que a altitude dá uma desequilibrada nesse sentido, né? Então a LDU vira concorrente
e o Binacional vira time perigoso, tanto que bateu o São Paulo. Então, nesse jogo especificamente, pelo que os 6 meses parados pendem a balança para o lado do São Paulo. Mas a trajetória, a construção, o tamanho desse River recente no trabalho do Galhardo, e quando eu falo recente, eu estou falando de 5 anos, o que é um mundo para futebol brasileiro, são bem emblemáticos. Nossa, assim, né? Uma equipe que se afirma quando a gente fala de futebol no continente nessa última década. Então, acho que o São Paulo fazia, dentro do que o Pet falou, um jogo competitivo. E talvez por isso as alterações tenham demorado. Porque, bem ou mal, o São Paulo teve dentro do jogo durante os 90 minutos. Contra um adversário que tinha pontos negativos, como a paralisação, mas que tem um futebol muito consolidado. Vamos escutar o que disse o Fernando Diniz depois desse resultado em 2-2 diante do River Plate. Não, achei que o time correu, o time se entregou, a gente podia ter jogado melhor, podia ter vencido o jogo, mas o time não faltou espírito de luta, não. Faltou a gente ter um pouquinho mais de calma nas chances que a gente teve e não vacilar como a gente vacilou nos gols do River. É um time que a gente tem que ponderar. 2017 foi semifinalista, 2018 foi o campeão, 2019 foi o vice-campeão, jogando melhor que o Flamengo. Mesmo treinador há 6 anos, a mesma base, só enriquecendo o elenco nos últimos 3 anos. Então não é algo assim para você desconsiderar. E a gente tinha que ter vencido o jogo e jogamos para vencer. Só que a gente não jogou contra qualquer time e eu acho que a gente teve mais chance de vencer o jogo do que o River. Só para arrematar, você viu o que ele falou ali, Pet? No final? Eu vi o que ele falou. Ele está certo. Está falando aquilo que a gente comentou, competitividade, correr, lutou e tudo, não conseguiu resultado e não conseguiu contra um grande time, que o Rafa está dizendo. Um trabalho de 5 anos de um técnico que fez, refez e está fazendo um bom trabalho. Então, é isso mesmo. Mas São Paulo, querendo ir para a Libertadores há mais tempo, querendo ganhar, precisa vencer um jogo fora de casa. E se não vencer fora de casa, dificilmente classifica. Vamos fazer mais uma paradinha aqui no Troca de Passes. Na sequência, mais resenha, mais futebol e o Petkovic também. Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em 1 mês trabalhando pela internet, eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.